No curso da história, procuraram definir qual a natureza jurídica do processo. A primeira tese, dentre outras, as mais importantes, a primeira foi o processo como contrato. A segunda, o processo como quase contrato. A terceira, como uma instituição jurídica. A quarta, como uma situação jurídica. E, finalmente, chegou-se à tese do processo como uma relação jurídica. Quanto à sua natureza, o processo é uma relação jurídica. O que é uma relação jurídica? Na relação jurídica existe um sujeito ativo com o direito, com um direito subjetivo, detentor de um direito subjetivo. E, do outro lado, o sujeito passivo com o dever de uma prestação. O processo é uma relação jurídica que vincula as partes ao juiz. Ambas as partes, autor e réu, possuem direito de ação. O direito de ação do réu é chamado direito de exceção. E que direito possuem as partes? Possuem o direito de exigir a prestação jurisdicional criminal. E o juiz possui o dever de prestar essa jurisdição. A rigor, são duas as ações. Um processo envolve duas ações penais. A ação penal do autor e a ação penal do réu. Ambos pedindo jurisdição. Escritores mais antigos explicavam a pretensão punitiva da seguinte forma. Eles diziam assim: é praticado o delito, nasce a pretensão punitiva do Estado, é proposta ação penal, mas o réu, por meio do processo, resiste à pretensão punitiva do Estado. Há uma resistência à pretensão punitiva do Estado por parte do réu. Essa ideia é equivocada. É que a ação penal, ela não pressupõe a prática de um delito. O direito de ação nasce, sim, da suspeita da prática de um delito. O delito pode ter ocorrido ou não. Mesmo não tendo ocorrido, mas havendo suspeita de sua ocorrência, nasce o direito de ação. No plano do direito material, no plano do direito penal, em um determinado processo, o que há nele? Ou há o direito de punir do Estado, ou há o direito penal de liberdade do acusado, quando ele é inocente. Como deve ser vista, então, a pretensão punitiva? O litígio penal é uma controvérsia. É uma controvérsia, é uma discussão, é um debate em torno de como deve ser interpretada a prova, como devem ser interpretadas as leis. Essa controvérsia, ela se estabelece como consequência da insatisfação da pretensão penal substantiva, da pretensão de direito penal. Essa pretensão, mas, vejam bem, essa pretensão insatisfeita pode ser tanto do autor, se o acusado for culpado,
quanto do réu, se ele for inocente. Por quê? Por que a pretensão do réu inocente é insatisfeita? É insatisfeita porque ele está respondendo a um processo, o direito que ele tem, o direito penal à liberdade que ele possui, não está lhe sendo concedido em toda a sua plenitude em função do processo. E eu falo em direito penal de liberdade. Sim, o Código Penal poderia chamar Código da Liberdade. Por quê? Porque entre um artigo qualquer da parte especial que tipifica um determinado delito e outro artigo, tem aquele espacinho em branco. Aquilo ali se chama Direito Penal de Liberdade. Ou seja, Direito Penal de Liberdade são os vácuos existentes entre os tipos penais. O Código Penal é um código de liberdade, porque ele limita o direito de punir do Estado. O Estado só pode punir se os fatos típicos estiverem previstos, e em leis especiais também.